Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série das partidas mais importantes de todos os. Nós podemos dizer que é de todos os séculos, são as partidas mais sensacionais. Estou trazendo uma entre Donald Byrne, muito conhecida entre Donald Byrne e Robert Fischer e o Fischer. É a partida que foi jogada em 1956, mas é uma partida maravilhosa. Talvez uma das partidas mais bonitas do xadrez. Ela é considerada uma obra-prima mesmo. Mas vamos lá então. Donald Byrne está de americano, os dois são americanos. Está de negras e o Fischer está de brancas e o Fischer de negra. Jogou F3, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, T4, roque, uma Índia do rei lá, uma Índia, e vamos lá. Fischer gostava muito de jogar Índia do rei. Bispo F4, um monte de gente joga Índia do rei justamente por causa do Fischer. D5, dama B3. Na realidade aqui a melhor solução seria uma solução simples, era E3, abrir o caminho para o bispo, seria melhor, mas jogou B3. D por C4, dama por C4, C6, E4, as brancas estão avançando. E é justamente o que os caras da Índia do Rei sempre gostam, mas eles vão romper o centro assim muito. Eles têm uma forma de romper muito interessante. Mas vamos lá, cavalo de BD7, Rook D1, cavalo B6, dama C5, bispo G4, bispo G5. Aqui foi uma gafe do Bayern. A melhor coisa seria bispo E2. Seguido por roque. Tem que desenvolver logo, tirar, fazer o roque o mais rápido possível. E aqui o bispo E2 ajudava a não estragar. Aqui estragar a proteção do rei seria muito mais interessante. Mas vamos lá, ele jogou. E agora vem o Fischer. Cavalo A4, a jogada foi brilhante, vocês vão ver por quê. Dama A3. O que seria interessante? O que ia acontecer? Se captura. Ia ser cavalo por E4, dama B4, A5, dama E7, capturou o peãozinho, cavalo por G5, dama por G5, torre E8, cheque, bispo, dama, rei E2. Porque agora o que pode acontecer? Agora quem joga são as negras. Olha a situação. Você toma aqui, vai ter que tomar de cavalo. Perde a dama aqui. Vai tomar de bispo. Vai perder esse peão também.
Você vai ficar com um peão a mais e uma torre por 2 cavalos. Fica vantajoso para as negras. Mas vamos lá, o que eles jogaram? Dama A3, cavalo por C3. À primeira vista, pode-se pensar que esse movimento apenas ajuda a branca a criar um centro de peões mais forte. Entretanto, o plano de Fischer é exatamente o oposto. Ao eliminar o cavalo em C3, torna-se possível sacrificar a troca via cavalo por E4 e destruir o centro das brancas enquanto o rei permanece preso no centro. Não podemos esquecer, ó, o rei das brancas está no centro. E rei das brancas no centro você tem que atacar. Principalmente que ele vai demorar um pouquinho para fazer rock, né? B por C3, cavalo E4, que foi o que planejou. Bispo por E7, dama B6, bispo C4, cavalo C3. Essa jogada foi muito legal. Bispo C5, torre DF, cheque. Mas olha que interessante, tem jogada interessante aí, ó. Bispo C5, ó. Cavalo B5, dama B3, torre DF8, cheque, rei F1, dama C7, cavalo G5, bispo por D1. E ficaria muito legal. Mas vamos lá, o que aconteceu? Tá aqui, rei F1, bispo E6, defendendo lá o ataque que ia sofrer lá. Na realidade, o que o Fischer fez, cara? O Fischer ofereceu a dama dele. Ele ofereceu a dama em troca de um ataque feroz que ele vai fazer com peças menores. Como que você vai recusar uma oferta dessa, cara? Não adianta, qualquer jogador normal vai capturar. E é o que o Barney fez, capturou. Cara, agora começa. Só que aqui uma das saídas que ele podia fazer era bispo de não capturar, bispo por bispo. Dama B5, rei G1, cavalo E2, rei F1, cavalo G3, cheque, descoberto, rei G1, dama F1. Esse mata é conhecido torre por F1 e mate. Mas o que aconteceu? Não foi isso. O que aconteceu? Bispo por bispo, bispo pela dama, capturou a dama. Agora começa. Bispo C4, cheque. Rei G1. Cavalo E2, cheque. Rei F1. Cavalo por D4, cheque. Isso daí é o chamado moinho, né? Vai trucidando. Rei G1. De novo. Cavalo E2, cheque. Rei F1. Cavalo C3, cheque. Rei G1. De novo. Pegou o bispo, agora pegou o bispo. Atacou a torre. Não, ele tá atacando. Ele tá atacando a dama. Com o cavalo, ele tá atacando a torre. Não tá fácil a vida do nosso amigo, não.
Ele jogou dama B4, atacando o bispo. Fischer jogou torre A4. Barnes capturou o peãozinho de B6. Ele capturou a torre de B1. Olha que coisa, ele tá. Ó, a torre aqui. A torre tá presa e não sai. Porque o rei não consegue, vai ter que jogar. Vai ter que jogar ainda. Se jogar o peão para G3 ainda tá arriscado ficar esse bispo aqui e uma pressão brava da torre em cima do cavalo aqui. Vai cair, a situação tá brava. Mas ele joga H3 para tentar ver se arranca o rei daí. A2. Ele conseguiu tirar rei H2. Cavalo F2. Torre E1. Torre por E1. Dama D8 cheque. Bispo F8. Cavalo por E1. Bispo D5. Cavalo F3. Cavalo E4. Rei, dama B8. Se você reparar, cada peça, tudo está defendido das negras. É impressionante. Não tem muita coisa para dama fazer aí, não. H4. Meu, agora não tem uma peça que não está defendida. H5. E ele não dá espaço para o Barney entrar, né? Cavalo E5. Rei G7. Rei G1. Bispo C5. Rei F1. Cavalo G3. Agora o Barney está entrando, irremediavelmente está entrando numa rede de mate de ficha, né? Rei E1. Tá pedindo mate esse reizinho. Bispo B4. Rei D1. Tá um verdadeiro uma caça ao rei. Bispo D3, cheque. Rei. Rei C1. Cavalo E2, cheque. Rei B1. Cavalo E3, cheque. Rei C1. E a torre C2 e mate. Olha que partida linda. Ele trocou a torre só com peças menores. Ele dominou o jogo. Todas as peças dele estavam defendidas. A dama não fazia nada contra esse monte de peça menor. Se for ver, depois que eu analisei tudo, foi lá a precisão. O Fischer foi 96 a precisão e o Barney 82. Agora você sabe por que o Fischer foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Contestado Fischer. No xadrez não tinha, o cara era fera mesmo. Não tinha como. Na época dele, ele ganhou de todo mundo, massacrou todo mundo. Mas nem dava um sumiço, ele era meio paranoico, era uma novela a vida dele. A vida pessoal dele era péssima, mas como jogador de xadrez, o cara foi, para muitos, o maior dos maiores. Mas cada um tem opinião, né? É Magnus Carlsen, Kasparov, e aí vai. É uma briga eterna. Mas sem dúvida foi uma partida maravilhosa.
Talvez uma das melhores partidas do Fischer. Ali tem partidas maravilhosas, mas eu acho que eu não vi nenhuma igual a essa. Eu já conhecia essa partida, eu resolvi trazer para vocês porque eu achei muito interessante. Ela é muito boa mesmo. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado. Espero que vocês estejam gostando da série, essas partidas memoráveis aí que eu estou trazendo. Que eu acho assim, essas partidas são partidas assim que você tem que aprender muito. Se você olhar essa partida do Fish, tem muita coisa para ensinar. Meu foi ele entregou a dama com um monte de peças menores. Olha o rei. Ele foi fechando o rei adversário de todo jeito. Olha, bispo, e o detalhe, todas as peças dele sempre estavam protegidas. Não tinha, você tinha uma dama a mais que a dama não conseguia fazer nada. A dama não tinha o que fazer. Não dava para ele entrar em nenhum lugar, não dava para fazer nada. Ele bloqueou tudo com peças menores. O homem é muito fera mesmo. Eu o admiro bastante. Talvez não seja meu número um, mas que ele está entre os 3 maiores. Na lista de qualquer jogador, qualquer pessoa do mundo, com certeza ele está entre os 3 maiores de todos os tempos. Valeu, pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado bastante. E vou trazer partidas muito legais de vários jogadores, as melhores de tentar trazer as melhores de todos os tempos para vocês, tá bom? Falou, até mais. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até mais.